30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria Site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube e Instagram, Podcast, com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonathan Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, analisando o clima e tempo, entendendo o que vem pela frente. Tivemos um final de semana gelado em grande parte na metade sul do país, na verdade, chegando inclusive aqui na região sudeste, esse frio, derrubando as temperaturas. Mas o que as previsões apontam é uma mudança, de novo, mudança significativa aí nessas temperaturas, podendo caracterizar já para a próxima semana uma nova onda de calor no Brasil. Ou seja, estamos numa montanha-russa de clima aqui no Brasil, frio, intenso, passando para onda de calor e assim sucessivamente, trazendo bastante desconforto aí para a produção. Mas principalmente de olho no clima seco, né? Apesar das temperaturas variando, o clima segue seco. Teve até alguma chuvinha sendo registrada aí nas últimas horas, nesse final de semana, em partes do Brasil. No entanto, o que a gente está vendo é uma sequência de queimadas acontecendo, principalmente na faixa central do Brasil, e o São Paulo não escapou dessas queimadas, não. Estão dizendo que são queimadas criminosas, a gente até acredita, mas por conta de uma condição seca, a gente vê que esse fogo ele acaba se alastrando muito mais rapidamente. Então, vamos entender o que está acontecendo e quem traz mais detalhes para a gente sobre clima, tempo, queimadas, enfim, é a Amanda Souza, meteorologista lá da Meteored BR. Está aqui a Amanda com a gente. Seja bem-vinda, viu, Amanda? Mais uma vez, obrigado por nos ajudar a entender todo esse complexo clima brasileiro. E vamos começar com que informação? O que você quer destacar já que tivemos muitas informações para esse final de semana, né, Amanda? Teve geada, teve queimada, enfim. O que você gosta de destacar aí primeiramente? Olá, muito bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, foi um final de semana bastante agitado, né, em termos de clima no Brasil. Teve muito frio registrado, temperaturas negativas, inclusive nesse início de semana, né, teve -5 graus hoje cedo em General Carneiro, no Paraná, segundo o INMET. Então tem essas temperaturas negativas por um lado, uma intensa massa de ar polar que veio avançando aí pelo centro-sul do Brasil, chegou até partes do sudeste, chegou até partes do centro-oeste, né? Teve até temperatura negativa também no sul de Mato Grosso do Sul, também no extremo oeste de São Paulo. Então, esse frio chamou muita atenção, sim, nesses últimos dias e ainda persiste nesse início de semana. No entanto, né, esse frio, apesar dele ter vindo depois de uma frente fria que provocou chuva no sul, provocou chuva em áreas do estado de São Paulo, uma importante chuva, né, para trazer aquele pequeno alívio, mas não foi uma chuva
generalizada. Boa parte do Brasil Central ainda continua com um tempo muito seco, né? Essa secura que tem aí se arrastado por semanas consecutivas, então já uma estiagem prolongada, e isso traz outras consequências, né? Outros fatores que impactam até mesmo o produtor, né? Com relação a essas queimadas, que tem, de certa forma, né, um lado ali do pessoal, né, com essa, falando dessa queimada criminosa, mas como você bem mencionou, por conta do tempo seco, isso facilita também que as queimadas aconteçam e principalmente que as queimadas se alastrem mais rapidamente, porque a vegetação está muito seca, o solo está muito seco. As altas temperaturas no Brasil Central também ajudam nesses incêndios, e isso chamou muita atenção nesse último final de semana, porque a fumaça se espalhou, né? E é uma fumaça que faz mal, tanto para a população quanto para os animais, né? Tem o gado aí exposto no campo, então é uma fumaça que faz mal. Então, por isso, tanta preocupação, muito se falou disso nesses últimos dias, porque a fumaça chegou até o norte do estado de São Paulo, né? Ribeirão Preto foi tomado pela fumaça, chegou até o Triângulo Mineiro, em Uberlândia chamou muita atenção isso, Goiânia, Brasília. Então, realmente uma fumaça que vem chamando atenção, e é uma fumaça que, claro, é vinda de queimadas ao arredor, né, dessas cidades, né? Então, ou seja, queimadas que acontecem ali por perto também. Porém, o que tem chamado mais atenção é a magnitude dessa fumaça, porque tem atravessado o centro-norte do Brasil até chegar ao estado de São Paulo, por exemplo. E aí já é uma fumaça maior, né? Já de uma proporção maior por conta das queimadas no Pantanal, por conta das queimadas na Amazônia. E como que essa fumaça, né, vem de tão longe, chega até o estado de São Paulo? Por conta de um jato de baixos níveis, né? Um corredor de vento que vem e traz, empurra toda essa fumaça até áreas ali um pouquinho mais longe. Eu Então, por isso que ouvi, chegou até São viu, Paulo. viu, Amanda? Eu ouvi o termo rio de fumaça sendo divulgado, inclusive. Faz sentido isso? É porque aí acaba comparando um pouco como a gente fala de rio atmosférico, quando acontece, né, um corredor aí que atravessa o Brasil, aí também pegou esse termo rio de fumaça, né? Mas é por conta exatamente dessa corrente de jato que traz essa fumaça de um lugar muito longe, então por isso que fala, né? Ah, é um rio, porque ela vem de longe, chega até áreas que não era para chegar de fato. Então por isso essa grande preocupação. E a fumaça, ela ainda está presente, né? Hoje eu estou abrindo a previsão aqui com a imagem de satélite que mostra, claro, as nuvens, né? Essa parte bem mais branca, principalmente aqui no leste do sudeste, que ainda mostra que tem ainda uma presença de umidade ali, a frente fria já começou a se afastar, mas ainda tem essa presença de umidade aqui entre o leste de Minas, o norte do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, mas tem um branquinho um pouco mais claro, né? Não sei se o pessoal consegue visualizar bem aí de casa. Mas esse cinza, esse branquinho mais claro aqui é tudo fumaça, não é nuvem, né? Não é nuvem de chuva, é tudo fumaça. Então é realmente um cenário bem crítico, bem preocupante que tem atravessado aí o Brasil Central. E aí a gente vai ver agora a expectativa, né? A preocupação maior é que esse cenário não deve mudar, porque não tem previsão de chuva. Aí a gente já parte, né, para outro cenário. Grande parte do Brasil, principalmente aqui centro-oeste, principalmente o Pantanal, que já está pegando fogo, não tem previsão de chuva. Então isso vai continuar. Não tem uma chuva que consiga vir amenizar essas queimadas. Então a fumaça vai continuar, a fuligem e suspensão vai continuar. Né, o pessoal fala, nossa, tem aquela fuligem, aquele pretinho, né, que cai da fumaça, suja toda a casa, e isso vai continuar, infelizmente, né, porque não tem previsão de chuva. Esse mapa aqui já mostra a chuva prevista até o final de agosto. Então, até o sábado à noite, não tem previsão de chuva em grande parte do Brasil. Chuva somente nos extremos de novo, né? Tem mais uma chuva prevista para chegar até o Rio Grande do Sul, né, um volume até expressivo aqui no extremo, nas áreas de fronteira com o Uruguai, né? Um novo sistema vai se formar. Ainda tem essa umidade aqui passando pelo leste do sudeste, principalmente nesse início de semana. Depois a frente fria vai embora também, né? Essa umidade aqui no leste do sudeste, principalmente no extremo norte do Brasil. Mas grande parte aqui do Brasil Central, nada de chuva por enquanto, Alex. Então a situação ainda é bastante preocupante nesse restinho de agosto.
E quando não tem chuva, as temperaturas tendem a aumentar, Amanda. O que a gente pode esperar em termos de temperatura aí? Exatamente. A gente comentou, né, do frio que chamou muita atenção no fim de semana. Hoje cedo ainda amanheceu bem gelado, né? Uma segunda-feira bem gelada ainda em áreas do centro-sul do Brasil, mas de modo geral esse frio vai perdendo intensidade nos próximos dias. Ainda tem previsão de frio muito intenso nessa próxima madrugada, tá? Entre segunda e terça-feira, ainda muito frio, principalmente no sul do Brasil. Ainda são esperadas temperaturas até negativas e desde a Serra Gaúcha até o Planalto do Paraná, então ainda tem esse frio presente. Risco No de geada, Sudeste, Amanda? no sul, sim, ainda bastante risco de geada, né? Principalmente agora com o tempo seco, sem nebulosidade, sem umidade. Então, tem sim ainda esse risco de geada, um frio que vai persistir, principalmente falando do sul do Brasil, até meados desta semana. Agora, no sudeste, no centro-oeste, né? Pegando aí Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, apesar de ainda ter aquela sensação de frio, já não tem aquele potencial extremo, aquele risco para geada, né? Que afete as áreas produtoras. Então, por mais que ainda vá fazer um pouquinho de frio, né, nessa próxima madrugada, até na manhã da quarta-feira ainda temperaturas amenas, o risco para a produção agrícola é bem pequeno, né? Então, esse frio mais intenso, esse risco de geada, nesses próximos dias vai ficar bem restrito mesmo somente ao sul do país. E aí, em contrapartida, a temperatura vai subindo, né? Hoje à tarde, por exemplo, né, mesmo que tenha, ó, quando a gente acompanha o mapa, vê essa diferença, né? Onde chega o frio, nessas áreas em amarelo aqui do mapa, né? Ou seja, ainda chega até o leste do sudeste. Nesse amarelinho, ainda são temperaturas baixas, né? Não vai esquentar tanto ao longo do dia. Mas no centro-norte do Brasil, principalmente nas áreas que estão secas, o calorão ainda continua, nada mudou por lá. Então, por exemplo, hoje à tarde, máxima de 37 graus, o calorão vai continuar. E depois, a tendência é que essas altas temperaturas se espalhem novamente também por essas áreas do Sudeste, de Mato Grosso do Sul, até pelo sul do Brasil. Então, a tendência desses próximos dias é de uma elevação das temperaturas. Então, vai sair do frio e vai partir para altas temperaturas daqui para frente. Isso é interessante de entender, porque, como você bem pontuou, né? Frio quem sentiu foi a gente, que está principalmente localizado aí na metade sul do Brasil, mas metade norte ali as temperaturas continuam altas e vão persistir assim, pelo que eu entendi, Amanda. Exatamente, vão persistir temperaturas acima da média. E até para o pessoal já entender o que a gente espera, né? A gente já mencionou o finalzinho de agosto, eu já vou entrar no mérito até de setembro, que já está quase aí, né? Já está batendo a porta. Aí o pessoal já fica na expectativa da chuva da primavera, será que ela vem, né? Para amenizar todo esse cenário de estiagem, de queimadas, enfim. O pessoal também já preocupado com o início da próxima safra de verão, se essa chuva vai retornar, quando é que começa, né, o período úmido, a regularização dessas chuvas. Então hoje a gente já vai dar uma pincelada aqui, pelo menos no comecinho de agosto, só para o pessoal de casa começar a se programar. Primeiro, eu vou mostrar o mapa de anomalia de precipitação, tá? Primeiro a gente vai falar da chuva já dessa semana. Então já nota, né, todas as áreas em rosa, em laranja do mapa, são todas áreas com chuva abaixo da média. Ou seja, não tem previsão de chuva, né? A gente já viu que pelo menos até o finalzinho de agosto não vai chover na maior parte do Brasil. E depois, quando a gente parte já para a primeira semana de setembro, né, pelo menos ali até o dia 9 de setembro, olha como essa anomalia negativa de precipitação se espalha por praticamente todo o Brasil, ou seja, um início de setembro ainda muito seco, com chuvas abaixo da média. Se tiver um episódio ou outro, uma chuva bem isolada, irregular e ainda com baixos volumes. Então, o início de setembro tende a ser bem seco, o que até caracteriza, né, já um novo padrão de bloqueio atmosférico, ou seja, não tem uma expectativa de uma mudança, de um avanço da chuva pelo centro-sul do Brasil, muito menos chegando aqui até o centro-norte. Mato Grosso, né, já não vê chuva há muito tempo, e infelizmente isso vai continuar por enquanto. E aí, quando a gente fala de temperatura, nessa semana ainda tem aqui uma anomalia negativa, mas é uma anomalia que está sendo puxada por essas temperaturas
temperaturas desse início de semana, né? As temperaturas que foram registradas hoje, as temperaturas previstas para essa próxima madrugada, ainda muito baixas, acabam puxando essa anomalia de temperatura para baixo. Então, nesse azul do mapa, ainda é a situação do frio até meados desta semana. Mas como a gente já adiantou para o pessoal, a gente sai desse frio, é realmente uma gangorra térmica que faz mal não só, né, para o ser humano, para os animais e também para as plantas, essa gangorra térmica, esse estresse térmico, porque a gente sai desse frio aqui, desse início de semana, e já parte aí para uma virada de agosto para setembro com altas temperaturas. No finalzinho dessa semana já vai fazer muito calor. E aí depois, quando a gente olha, né, os primeiros dias de setembro até o dia 9 também, olha como já tem uma nova intensa onda de calor prevista para boa parte do centro-norte do Brasil, mas que chega também até o centro-sul, né? Vai pegar Mato Grosso do Sul, vai pegar o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro. Então, todas essas áreas em vermelho são áreas mais críticas, em que a anomalia de temperatura pode passar de 5, de 6, de 7 graus acima do normal. Então, um início de setembro muito seco e muito quente também. Então, a gente volta no loop, né, da preocupação. Não tem chuva, muito calor, então as queimadas vão continuar, vai continuar essa situação de fumaça espalhada pelo Brasil, vai continuar esse risco de queimadas atingindo áreas produtoras, áreas de pastagens, é uma grande preocupação. E esse cenário, infelizmente, ainda vai continuar aí, pelo menos nesse começo de setembro, Alex. Ô, Amanda, então, essa condição, não sei se eu posso dizer que é onda de calor, uma nova onda de calor, dá para classificar assim, Amanda? Dá para classificar assim, já nessa virada aí de agosto para setembro, altas temperaturas que já voltam a passar dos 30 graus em boa parte do centro-sul do Brasil, né? Um calor que vai ficando cada vez mais intenso, né? Com essa chegada do novo padrão de bloqueio atmosférico, também com essa chegada da nova onda de calor, a temperatura vai explodir de novo. E aí, pegando esse finalzinho de agosto, começo de setembro, É. né? Aqui o mapa vai até o dia 9, mas a gente já pode aí cravar pelo menos a primeira quinzena de setembro, né? O que já abriria ali margem para a chegada da primavera ali, mas a primeira quinzena ainda muito seca e muito mais quente do que o normal. É, a gente caracteriza onda de calor a partir do início de setembro, mas já a partir de agora tem essa elevação das temperaturas acontecendo aos poucos, então. Essa condição quente, ela vai também chegar ao sul do Brasil, que costuma ser mais frio, Amanda? Vai chegar também, porque apesar desse frio muito intenso nesse começo de semana, lá para quinta, principalmente a partir da sexta-feira, a temperatura já vai subir bastante também no sul do Brasil. Então tem esse frio, né? Passou a intensa massa de ar polar, sim, foi uma onda de frio intensa, mas aos poucos, né? É normal que a temperatura agora volte a subir, então vai mudando de novo, volta a gangorra subir ali, a temperatura sobe também no sul do Brasil. Bom, você já trouxe a expectativa para a gente até ali meados de setembro, condição seca ainda, mas dá para já imaginar o que, que pode acontecer com a nossa safra, Amanda? O que, que vocês estão recebendo de informações aí? Vamos ter antecipação das chuvas? As chuvas podem atrasar? Enfim, alguma preocupação em relação à safra em si? Sim, tem uma grande preocupação, né? Claro que é uma tendência, a gente vem acompanhando essa situação também, né, de o Laninha não ter chegado até agora, tá? Essa neutralidade climática mantém muita irregularidade. Então, as projeções climáticas ainda apostam, né, no atraso da chuva. Adiantar não vai, a chuva não vai chegar. Então, tem uma grande preocupação para o início da safra. O que pode acontecer é o atraso no plantio porque não tem umidade presente, né? O solo está muito seco, então já começa a expectativa aí, né? Para agora, para o começo de setembro, já teria a liberação já do plantio da soja em São Paulo, por exemplo.
mas não tem umidade no solo. Então, lançar semente agora com o solo muito seco e sem uma expectativa que a chuva já aconteça no começo do mês é Muito perder o arriscado. plantio. Então, é muito arriscado. É um cenário bastante delicado para o produtor rural, de novo, nessa safra de verão, porque pelo menos no começo, né, da safra, no período crítico de plantio, não tem umidade, não tem previsão de chuva regular. Os modelos apostam em chuva regular só no final de outubro. Então, setembro ainda vai ser bem seco em boa parte do centro-sul do Brasil. A situação é complicada em Mato Grosso. Então, a expectativa, o cenário real hoje é sim já de um atraso no plantio, porque não tem umidade e é muito arriscado lançar essa semente sem uma projeção de regularização dessa chuva em setembro, porque os modelos só estão apostando numa chuva um pouco mais organizada, né, que persista pelo menos alguns dias ali com volume, que consiga pelo menos começar a melhorar a situação do solo a partir do dia 22 de outubro. Então, a situação é complicada, sim, é bem delicada, pode ter um atraso nesse plantio da soja, pode impactar depois lá na frente no safrinha. Então, é um cenário delicado, porque a tendência, quando a gente acompanha a longo prazo, é que haja uma melhora, né, no quadro de chuvas mais regulares, né, de ter uma chuva mais organizada, mais volumosa, capaz de aumentar a água no solo, isso somente em novembro, dezembro, janeiro, mas aí já é uma chuva meio tarde demais, pensando aí no plantio da soja. Muito bem. Ô, Amanda, começaram a chegar as perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue ajudar os nossos amigos internautas. Você quer me mostrar alguma coisa antes da gente partir para as perguntas, Amanda? Não, vamos lá. Vamos lá, então. Rodrigo Carvalho, bom dia. Previsão do tempo para Brumado, no sudoeste da Bahia. Quando que volta a chover por lá? Ele quer saber, Amanda. O cenário está bem complicado também, não tem previsão de chuva, né, nesse início de setembro, e a projeção para setembro inteiro, primeira quinzena de outubro, ainda é muito delicada. Assim como grande parte do Brasil, o oeste da Bahia só deve melhorar esse quadro de chuva a partir do finalzinho de outubro, principalmente a partir de novembro. Então é um cenário bem delicado também por lá. Muito bem. O José Mendes, ele está dizendo que é fã aqui da gente. Obrigado, Zé Mendes, obrigado pela participação. Mas quer saber quando tem chuva plantadeira em Ibitiara, na Bahia, também. Acho que Ibitiara deve ficar ali mais ou menos nessa mesma região ali, né, Amanda? Exatamente. É um cenário muito parecido, né? Boa parte aí da produção agrícola no Brasil vai ter um cenário muito parecido e todo mundo ali um pouco, né, sendo afetado por esse atraso da chuva da primavera. Como é que eles... Alô? Michael Douglas, bom dia. Ontem amanheceu com muita fumaça em Anápolis, Goiás, e hoje amanheceu com frio, com neblina misturado com fumaça. Gostaria de saber se o frio vai continuar nos próximos dias na minha região, Anápolis, Goiás. Pois é, realmente Goiás foi tomado pela fumaça nesses últimos dias, né? Nesse início de semana também um cenário complicado. E tem essa mistura, né? Que o friozinho chegou um pouco por conta do avanço da frente fria pela costa do Sudeste, então a umidade não chega até o estado de Goiás, mas por conta do avanço do sistema, acaba puxando um pouquinho a neblina, a onda de frio vem atrás, a massa de ar polar chega, derruba a temperatura, não a ponto de provocar uma geada, alguma coisa assim, mas dá aquele alívio no calorão. Mas, de modo geral, isso não vai ser duradouro, né? A gente já mencionou aqui que nos próximos dias volta a esquentar e esquentar muito. Muito bem. Temos também a participação do Eduardo Santos. Bom dia, quero saber sobre a questão do Laninha. Saiu notícia sobre essa possibilidade? Quais os impactos sobre o Brasil em caso de Laninha duplo? Você ouviu falar isso, Amanda? O que é um Laninha duplo? Emendando a Não. pergunta, com possibilidade de Laninha, a região de Goiânia pode ter chuva dentro da média?
Pois é, não ouvi falar isso de laninha duplo, mas a expectativa é que não tenha nenhum único, né? Então, imagina um duplo, né? A projeção do laninha está bem fraca, a expectativa é que essa neutralidade continue nos próximos meses, né? Durante esse segundo semestre de 2024, aconteça ainda essa neutralidade. Pode acontecer um viés negativo, o que a gente chama ali, pode ter temperatura baixa no Pacífico Equatorial, mas não a ponto, não suficiente para oficializar o fenômeno Laninha, porque as projeções ainda estão muito fracas, né, para esse próximo trimestre. Por mais que passe ali de 60, até de 70% de chance da formação do fenômeno, isso já aconteceu antes e está muito fraco. Então agora tá bem neutro mesmo, né, sem anomalia nem negativa nem positiva. Então tá bem neutro o Oceano Pacífico, não há projeção de que isso mude. E se ainda der tempo do Laninha chegar nesse ano, ele vai chegar no finalzinho do ano, ou seja, ele vai formar tarde demais a ponto de provocar alguma influência no período úmido, né, principalmente, porque em anos de Laninha seria bom para o Sudeste, para o Centro-Oeste, tem um aumento da chuva, tem um aumento, sim, né, dessa umidade, mas se o Laninha chegar ainda esse ano, vai chegar meio tarde demais. Então, para ele gerar né, o adianto da chuva, por exemplo, né, da gente falar, nossa, tem um laninha funcionando, o período úmido pode adiantar, pode chegar mais cedo, vai ser bom para o plantio. Não, isso não tem condição nenhuma de acontecer. Tá neutralidade aí, o cenário realmente é de chuva abaixo da média em setembro, então já é caracterizado uma chuva tardia, o atraso da chuva. E se o laninha chegar, não vai chegar a tempo de provocar alguma influência impactante assim na agricultura. E uma neutralidade significa o que ali para a região dele, região de Goiânia? Tem chuva prevista já para setembro? Ou não dá para contar com isso? Ele pergunta também. Não. A neutralidade, né? Muita gente confunde com vai acontecer tudo dentro do normal. Não, a neutralidade é o pior cenário para o produtor trabalhar, porque fica mais irregular ainda. Porque quando tem um cenário concreto, ou Laninha ou El Niño, a gente sabe com que vai trabalhar. Agora, a neutralidade não, ela torna tudo mais irregular, né? As projeções climáticas, elas se alteram rapidamente, alteram muito. E não tem projeção de chuva, não. Todo o Brasil Central ali deve ter um setembro bem seco ainda, bem quente. Então a situação é complicada. Boa. O Orlando Nerger, bom dia para vocês, parabéns pelo trabalho. Tem previsão de chuva para Uberlândia, Minas Gerais, nos próximos dias? Não, Berlândia também continua bem seca, foi tomada pela fumaça também, né? Por mais que tenha caído a temperatura um pouquinho ali de ontem para hoje, por conta da frente fria que passou pela costa do Sudeste, nada muito significativo também, tá? A temperatura já volta a subir muito nesses próximos dias, vai ser uma semana bem quente, com temperaturas acima de 30 graus, e não tem previsão de chuva, né? Todo ali o Brasil Central, norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, ainda sem expectativa de chuva. O Eduardo está explicando o que ele está chamando aqui de laninha duplo. Na verdade, o laninha é resfriamento ou aquecimento? Resfriamento, né, Amanda? Resfriamento. Resfriamento. No Pacífico e também no Atlântico ao mesmo tempo, né? A situação do Atlântico também tem a sua interferência, principalmente para nós aqui, né? Tem sim. O Atlântico exerce muita influência no padrão de chuvas, de temperaturas daqui, mas o Atlântico está bem quente, né? Ele ainda tá mantido, sim, com temperaturas acima do normal aqui na costa do Brasil. O Atlântico quente, né? Só para contextualizar, quando o Atlântico está muito quente, ele é que potencializa a chuva, porque aí ele potencializa a formação de ciclone, né? Ele potencializa a persistência da frente fria. Então, o Atlântico ele tem que ser mais quente para ajudar na chuva e não mais frio. Boa. A Juliarte Barbosa, quando iniciam as chuvas agrícolas em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, lá no Vale do Rio Doce, está dizendo ela aqui.
Pois é, com a passagem dessa frente fria aí, né, entre ontem e hoje, até muda o tempo um pouco ali no leste de Minas Gerais, principalmente com relação ao aumento de nebulosidade. Pode ter uma chuva ou outra ali até meados da semana, mas muito irregular, muito isolada, sem alto volume, nada que seja capaz de reverter um déficit hídrico, por exemplo. E aí, depois desse episódio, né, dessa frente fria ir embora, não tem projeção por enquanto de novas chuvas. Boa. Vamos lá, quem mais? Waslen ou Vaslen Reis. Bom dia, parabéns pelo trabalho. Belo Horizonte e região estão com muita fumaça, consequência das queimadas. Quando teremos uma chuva, pelo menos para amenizar essa seca, Amanda? Não tão cedo também. Belo Horizonte, a situação é bem complicada, já são mais de 130 dias sem chuva, então é um cenário ainda de estiagem prolongada e que não vai mudar por enquanto. Boa. O Luiz Igor, qual a previsão de chuvas para Irecê, região muito produtora lá no norte da Bahia? Norte da Bahia também, né, bem impactado pelas secas, né? Quando a umidade chega até o Nordeste, tem passado, assim como no Sudeste, só pelas áreas mais costeiras, só pelo leste da região. Então, o oeste baiano, até o centro do estado e o norte da Bahia ainda muito secos e por enquanto não tem previsão de que isso mude. O Ricardo Ercos é lá de Goiás, lá de Edéia. Ele pergunta se existe possibilidade de temperatura acima da média quando a gente está vivendo aí período de neutralidade, principalmente depois que se planta a lavoura. Tem esse risco, Amanda? Em época de Tem esse neutralidade, temperaturas acima da média depois do plantio? Tem esse risco sim, porque agora a gente já entra numa época mais quente do ano, né? Então já é normal a elevação da temperatura. O que seguraria a temperatura um pouco mais amena aí nessas áreas do centro-oeste seria o Laninha, mas sem o Laninha a temperatura realmente fica mais elevada, não igual a um período de El Ninho, mas a expectativa é de que fique sim, de dentro para cima da média. É. O Márcio faz uma lamentação aqui, como ter super safra com um clima seco desse. E o Éder Capituvas está dizendo o seguinte: bom dia, tudo jóia? Sou aqui de Bandeira do Sul, sul de Minas Gerais. Essa noite choveu 20 milímetros, chuva por lá, chuva aqui para nós. E eu queria saber se vai ter geada essa semana aqui para o sul de Minas. Choveu 20 milímetros essa última noite lá em Bandeira do Sul. E ele quer saber se depois dessa chuva chega alguma geada, Amanda. Pois é, realmente teve esse avanço da frente fria, né? Passou pelo leste de São Paulo, chegou até o sul de Minas Gerais e provocou boas chuvas, né? Uma chuva que pelo menos traz um alívio para o ar seco, aumenta um pouco essa qualidade do ar, derruba a temperatura. Mas, de modo geral, com risco de geada, é bem pequeno, né? Se acontecer nas áreas mais baixas, nas áreas que o café já fica muito exposto ali mesmo. Mas, de modo geral, não há potencial para que aconteça uma geada organizada, abrangente e nem forte o suficiente para provocar danos significativos. Boa. Muito bem, tá aí. São as perguntas dos nossos internautas. Muito obrigado. O Orlando Nerger, parabéns para Amanda. Ela explica com muita clareza. Elogios para você aqui, Amanda. Obrigado, Orlando. Obrigada. Obrigado a todos que estão participando com a gente aqui no Notícias Agrícolas, interagindo com a gente. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal, isso é importante, ajuda a gente. Deixar o seu like, o seu joinha e, claro, também acionar o sininho para que sempre que a Amanda ou os nossos convidados estiverem aqui fazendo aí as suas explicações, que você possa interagir, perguntar, tirar suas dúvidas, como muita gente fez agora junto com a Amanda aqui. E a Amanda Souza, meu muito obrigado mais uma vez, Amanda, pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada. Ótima semana a todos. Até a próxima. Tá aí a Amanda Souza, Meteored BR, aqui com a gente trazendo informações sobre clima e tempo. Alerta, portanto, para uma continuação ainda do clima frio nesse início de semana, principalmente no sul do Brasil, mas a partir do final de semana essas temperaturas começam a esquentar e já no começo de setembro a confirmação, a formação aí de uma nova onda de calor com temperaturas para mais de 30 graus, em alguns lugares buscando até os 40 graus, como mostrou a Amanda aqui para a gente. Vamos ficar de olho então
nessa situação, principalmente nessa primeira semana aí de setembro, onde a onda de calor deve persistir em grande parte do país. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.